que a gente vai chamar de aberrações, e essas aberrações são desvios aí. Desvios, eles são desvios do que acontece assim realmente, né, na prática, com a teoria que você espera que acontecesse, né? E como você, até aqui na nossa aula, nós fizemos somente aproximações de primeira ordem, que significa você transformar aquele seno de θ em θ, né? Uma série, se você fosse pegar uma ordem, um segundo termo ali, então você poderia melhorar o seu modelo, mas ficaria um pouquinho mais complexo, né? Então você tem uma série, você pode colocar vários, 2, 3 termos que deixar um pouco mais preciso o seu modelo, mas isso vai gerar um trabalho excessivo, né? E não é o objetivo também. Então a gente vai falar em aberrações que seriam considerando primeira ordem, ou seja, considerar a aproximação de raios parciais, e isso arremete às aproximações de cosseno de seno de θ igual a θ. A gente costuma classificar ela como monocromáticas ou cromáticas. Monocromáticas, elas vão acontecer quando? Quando você tem, mesmo você tendo, não é somente, né? Mesmo você tendo uma radiação monocromática. Isso significa que ela existe se você tiver um feixe com um único comando de onda, se você pegar um laser ali, essas aberrações vão existir. Se você passar agora para um outro conjunto de aberrações cromáticas, elas vão existir somente quando você tiver uma fonte branca, né? Então, vamos falar primeiro de monocromáticas, que vocês vão entender de que eu estou falando. Uma primeira aberração é a aberração, que eu provavelmente já falei, que é a aberração esférica. O que você tem aqui é o raio mais longe do eixo paraxial, ele vai cruzar um ponto diferente dos raios que estão mais próximos ao eixo. Então você vai ter uma dependência ali que o foco de um dos raios vai ser formado aqui, aqui, raios intermediários aqui, e raios H metros distantes do eixo óptico vão ser feitos aqui. Então pense se você colocasse uma vela ali, né, extensa lá atrás. Ou uma seta, né? Aí você vem com o anteparo, coloca aqui. O que você verá é a base da seta no foco, enquanto que a parte superior ela só vai estar no foco se você colocar um anteparo aqui. Astigmatismo. Então, se você tiver agora um objeto, acompanhe com um objeto aqui. Então, você tem um raio, que você tem um plano aqui, que ele chama de sagital, que é aquele mais achurado, e um plano meridional, que eu acho que o plano meridional está na vertical, assim, né? Se isso aqui for vertical, certo? Onde que está para perceber isso? Aqui. Então você tem o que? Se você colocar esta seta aqui, o longo eixo da seta está na direção do eixo meridional. Tô certo? Ou estou enxergando diferente? E o outro está 90 graus. Então, imagine que você tem uma lente aqui que ela focaliza mais verticalmente. Então significa... Não, focaliza menos. Vamos pegar a imagem aqui. Ela focaliza menos, tem um poder de focalização menor. Então o seu foco ele é maior. Enquanto que nessa largura aqui, nesse eixo aqui, a sua dioptria, ou seja, o seu foco é menor, sua dioptria maior.
Então, esse plano sagital aqui, ele vai focalizar onde, ó? Aqui. Desculpa, falei errado. É o plano meridional que pelo desenho tem um foco menor. Então, se você acompanhar esse raio aqui, que é o meridional, ele vai focalizar nesse ponto aqui. Focalizou nesse ponto aqui, então isso aqui seria o diâmetro mínimo que você tem no feixe. Mas o plano sagital, que é esse, acompanha esse raio aqui, ó, ele vai focalizar aqui atrás. Você vê que ele fica menor e depois ele abre novamente aqui. Então você tem dois focos aqui. Um aqui, que ele está com S, né? A gente pode pensar que é o plano sagital. E depois tem um FT, que deve ser devido a esse plano. Podia ser um FM, né? Mas do plano meridional. E ele define aqui um círculo de confusão mínima. É meio evidente, né? Mas é aonde você tem confusão mínima quando você colocar um plano ali, né? Você vai colocar um anteparo aonde? Em FS ou em FT? Coloca no meio do caminho para você ter algo coerente ali para você visualizar. Então essa é a confusão mínima. Por que círculo? Porque pensa que o desenho que você está formando, ou seja, imagina se se o seu objeto for um círculo, né? Será que o que você vai ter em FT vai ser um círculo? Não. Vai ser uma elipse, né? Tô certo ou não tô certo? Se o seu objeto for um círculo aqui. Então, claro que você não vai zerar o FT ali, né? Nesse FT aqui você vai ter algo grande na direção meridional e algo pequeno na transversal. Desculpa. Algo pequeno no eixo meridional, na vertical, né? E algo maior na horizontal. Então o seu círculo vai ser uma elipse. Lá no outro eixo aqui, eu estou focalizando o meridional, o sagital. Então, aqui vai ser pequeno, o horizontal. E o vertical, que já focalizou antes, né? Então está abrindo agora, ele vai ser maior. Então você vai ter mais uma elipse. Aí dá para concluir que, duas elipses no meio do caminho pode ser um círculo, né? E vai ser exatamente aqui. Então aqui no meio do caminho você vai ter um círculo. Elipse. Elipse e aqui um círculo. Isto é a nossa segunda aberração monocromática. Tem uma outra aberração, curvatura de campo. E essa aberração está exemplificada aqui. O plano tem você concorda que um ponto sobre o objeto aqui que você colocar no plano do objeto, qualquer ponto aqui que você pegar, ele vai cair qualquer ponto que você pegar aqui, ele vai cair exatamente sobre um ponto no plano de imagem. Só que esse plano de imagem, para ele, esse ponto objeto cair sobre o plano da imagem, ele novamente não é um plano, ele é uma superfície curva.
Então, para isso acontecer, para você ter uma correspondência fiel de cada ponto do objeto e gerando uma imagem, você precisa colocar o seu objeto sobre esta curva aqui, que é o sigma O, e aí sim a imagem vai cair sobre esse sigma I. Se isto não acontecer, acontece o seguinte: se você colocar, por exemplo, um anteparo sobre esse plano, então você tem um anteparo plano, você coloca aqui. O que acontece é que você só vai focalizar essa região aqui. O que teria nessa condição? Se você tiver um objeto aqui atrás, que ele é um X aqui, iluminado, você verá isso aqui na letra B. Você terá uma região no foco central e essa região longe aqui do eixo óptico fora do foco. Se você aproximar isso, que seria condição B. Se você agora pegar este plano, esse anteparo e colocar aqui, seria a condição C, você terá essa imagem aí. A região mais externa estaria no foco e aqui no meio, não. Essa é a aberração chamada curvatura de campo. Uma terceira aberração chamada de distorção. Se você olhar para um quadrado, o quadrado é o objeto, essa matriz aí. E o que você enxerga é B e C. Dependendo do ângulo que você vai falar, fica bem distorção. Então, isso aqui é distorção. Isso acontece numa lupa, né? Porque você olha com uma lupa, então você tem uma distância focal. Só que essa distância focal, se você olhar pelas imagens da figura 6.34, então a figura A, vou ampliar um pouquinho mais aqui, a figura A gerou ali a parte superior da lâmpada, ali, né? Gerou uma imagem, pronto. Se você agora pegar esse aqui é um diafragma, também desses risquinhos pretos aqui. Aqui, ó. Então você bloqueia. Então aqui em cima você bloqueou os raios mais longe do eixo óptico. Deixa eu passar só os mais próximos ao O, ali, ao eixo óptico. Aí gerou esse ponto aqui. Só que tem raios também, quando você olha com uma lupa sem esse diafragma, que você vê todos esses raios aqui, o A, o B, o C e o D, né? Bom, o D é redundante com o A. Então você vai ver o raio A, perto do eixo óptico, raio B, longe do eixo óptico superior e o inferior, que é o C. O que você está vendo aqui agora, no caso do C, você está interceptando esses raios do eixo óptico, deixando passar aqui, eles estão passando mais lá em cima. E onde é que está sendo formada a imagem? Aqui. Então pense quando você está olhando com uma lente lá, que no meio do eixo óptico você está vendo esse quadrado aqui, ó. Esses 4 quadrados aqui. Então você tem uma certa ampliação, né? Tem um certo valor. Os quadrados mais longe, aqui, ó, eles são esticados, vamos falar assim. O objeto é o mesmo tamanho, não tem? Então a imagem tem que ser o mesmo tamanho. Só que se você olhar só para os raios mais longe do eixo óptico, você terá uma imagem deste tamanho aqui. Se você olhar para os raios mais próximos do eixo óptico, vão ter desse. Só que isso não é binário, não é desse tamanho ou aquele. Isso é contínuo. Então cada quadradinho mais perto do eixo óptico vai estar menor do que os quadradinhos mais afastados do eixo óptico. Aí dá aquela esticada que você vê, né? Quando você vê um quadrado lá, você vê um negócio aberto ali, né? Isso pode acontecer para os dois lados, né? Isso pode acontecer para um caso como está na letra B aqui embaixo, né? Ó. Quando a ampliação axial inferior, ampliação não axial. E na letra C, quando a ampliação axial é superior. Quer dizer, a lente ela amplia mais. Desculpa. Essa parte aqui, ela amplia menos, né? Tá meio evidente, né? Porque esse quadradinho aqui é menor do que esse quadradinho aqui.
Então, no caso aqui, é os raios mais longes, não é mais longe, não, mas... Pensa naqueles... Esses C seriam os raios em que você gera uma imagem menor. Então, deve estar correspondente com essa imagem aqui. Você tem eixos, você tem a imagem formada menor. Está aqui. Menor do que quê? Menor do que a condição A. É que aqui, quando você olha com uma lupa, você não tem diafragma. Você está olhando lá e pronto, acabou. Aqui ele está fazendo só um diafragma, isso é meio didático aqui. O princípio é didático. Você tem um sistema objeto, lente e imagem. Pronto, acabou. Quando você coloca um diafragma na letra A, você está priorizando uma imagem formada por raios que passaram pelo eixo óptico, pelo ponto O, tá? E cruzaram a lente ao longo do eixo óptico. Se você colocar o diafragma não mais perto da lente, mas se você colocar essa distância aqui, ó, depois da lente, você concorda que você está usando somente os raios aqui. O raio tracejado não está passando, tá vendo? Vamos apagar aqui. Você concorda que o raio tracejado não está passando? Tá vendo esses raios aqui atrás, na letra D? Que são esses raios aqui? Eles estão aonde? Estão aqui, né? Também não estão passando. Então você está formando uma imagem somente com esses raios aí. Com os raios não paraxiais e superiores da lente, por exemplo. E a imagem ficou maior. Tá? Então, nessa condição, com o diafragma nessa posição X aqui, né, você consegue gerar a imagem, que a gente chegou à conclusão, gerar a imagem B. Porque você ampliou mais. Aberrações cromáticas. O que vocês sabem que o índice de refração seu, ele depende de lambda? Isso. Ou ômega, frequência, né? Só relembrando, você tem um índice de refração de materiais transparentes no visível, e no visível eu falo de 400 até 700 nanômetros. Então está correto falar como de onda lambda, né? Então o seu índice de refração, geralmente as bandas estão aqui, ó. Bandas de absorção. E para cá, bem longe, no infravermelho. Como as bandas estão aqui, nessa região ultravioleta que você não enxerga, quando você chega no visível, ou seja, você tem um índice de refração ligeiramente maior para o azul e menor para o vermelho. Isso, geralmente, esses vidros transparentes que nós usamos no laboratório são assim. Quando você tem isso, o que está acontecendo com esses raios dessa imagem aqui? O azul está refratando mais. Se ele está refratando mais, ele vai cruzar o eixo óptico num ponto anterior do que o raio vermelho. Tá? Isso acontece por quê? Porque você tem o que aqui em cima? O que é isso aqui? Isso é um prisma. Se não tem um prisma aqui, então isso aqui é uma decomposição. Qual que é o primeiro aqui em cima? Vermelho. Por que não violeta, né? Ou azul. E tá aí. Quando você olha agora, né? Sei lá, vamos imaginar que, não nessa configuração aqui, né? Mas quando você coloca um anteparo aqui,
Você tem um objeto nítido para o vermelho e não está nítido para o azul. Qual que é a solução? Você tirar esse anteparo daqui e colocar neste talvez aqui no meio do caminho, né? Que ele chama esse sigma, aí, sigma CM. Qual que é a solução para isso? Você usa um par acrômata, que ele chama, né? Então você tem um raio vermelho, desculpa, um raio azul aqui. Aí você entra com o raio vermelho, que refrata menos. Quando você coloca uma lente divergente aqui, de novo, né? Você converge com a lente 1, e você diverge os raios com a lente 2. Quando você refrata para o lado contrário, quando você diverge, faz o quê? Você refrata para o outro lado. Assim como o azul refratou mais na lente 1, ele vai refratar mais na lente 2 também. Então agora, esse azul aqui que... Né, se continuasse esse azul, o foco seria aqui. Se você continuasse o vermelho, o foco seria aqui longe. Mas não, você colocou uma lente divergente, então novamente você divergiu um pouquinho aqui, vamos falar assim, né? Não só aqui, mas aqui que acontece, porque as lentes são muito coladas aqui, então você até pode ter uma refração, porque a lente 1 e lente 2 talvez não tenha o mesmo índice de refração. Se for o mesmo índice de refração, isso aqui é uma reta, tá? Mas se não for, ele ligeiramente refrata. E aí você tem a maior refração aqui atrás. E agora você condiciona, ou seja, a distância focal e o índice de refração, condiciona não, você acha os melhores índices de refração e as melhores distâncias focais para essas duas lentes, para quê? Para que esse ponto azul focalize aqui e o vermelho também focalize aqui. É possível, não é? Vocês entenderam por quê? Você tem um espectro de opções aqui, do vermelho até o azul. Você traz esse ponto mais externo aqui, que é o vermelho, o mais interno, o azul, você acha uma condição que lá atrás, nos finalmente aqui, ele cai no mesmo lugar. O que não vai cair vai ser o amarelo, que ele vai cair aqui, ó. Resolveu o problema um pouco? Resolveu, né? Qual que é a solução? É você evitar muito de entortar os raios ali. Quanto mais refrativo for suas lentes, pior vai ser esse efeito. Então, a sua solução é sempre usar várias lentes, o maior número de lentes possível, e gradientes, ou seja, refrações que não mexam muito, né? O sistema óptico joga muito para o raio para cá e traz muito de volta, a diferença entre azul e vermelho vai ser muito evidente. Do que se você fosse mais conservador nessa escolha de lentes. De índice de refração e lentes. Só mais uma figurinha aqui, que faz a mesma coisa, em que você, para duas, três lentes separadas, que você faz com que se gera uma refração, ou seja, se gera uma diferença de raios aqui entre azul e vermelho, mas na imagem final formada, você tem o foco do vermelho caindo sobre o mesmo ponto onde é o foco azul. E finalizamos